Nós vamos para o estudo do Tânia diário para a data de 18 de Shvat. Estamos no meio do capítulo 25, apenas recapitulando o final do que estudamos na nossa sessão anterior. Nós vimos que por mais que um Yehudi sabe que sempre existe a possibilidade de fazer tshuva, e mesmo cometendo um pecado, e Deus nos livre, mesmo sendo o pecado mais grave, até mesmo de idolatria, mesmo que não facilitem o seu retorno, o seu arrependimento, mesmo que ele não receba inspiração de cima, etc., porém, se ele insistir, ele acaba conseguindo. Porém, nenhum Yehudi pensa consigo mesmo, sabe o que? Já que se trata aqui de um mero gesto externo de ajoelhar-se, curvar-se para um ídolo, ele vai fazer isso, isso vai levar 20 segundos, e depois ele volta totalmente ao seu judaísmo, e ele vai fazer também tshuva por esse ato que ele cometeu. Mas na prática nós vimos que um Yehudi não racionaliza tudo isso, ele vai ao martírio. Então, como se explica isso? O fato de um Yehudi estar pronto de sacrificar a própria vida para não cometer idolatria, isso ocorre não porque através desse ato de idolatria ele vai se apartar, se separar de Deus para todo o sempre. Não é por causa disso. Porque isso não procede. A verdade é que mesmo um Yehudi que fez Avodah Zarah, ele pode fazer tshuva. E se ele quiser, de fato, ele vai conseguir fazer tshuva, vai conseguir retornar a Deus. Então, esse Yehudi, ele pode estar consciente, pode saber que mesmo ao fazer Avodah Zarah por aqueles instantes, com isso ele não vai estar se separando de Deus para sempre. Ele vai voltar e manter o seu judaísmo, ele pode fazer tshuva. Porém, o que incomoda profundamente esse judeu a ponto de levá-lo até o martírio é o fato de saber que naquele instante, mesmo que aquele momento, aquele instante dure apenas alguns segundos, mas ele sabe que naquele instante, naquela hora, ele está apartado, separado, desvinculado de Deus. Isso ele não está disposto a aceitar. Ele não está disposto a isso, nem que isso custe a sua própria vida. Por isso, assim como ele está disposto a sacrificar a própria vida para não fazer Avodah Zarah, que significa separar-se, apartar-se de Deus, da mesma maneira, essa conclusão que ele nos dá, que basta despertar essa consciência no momento que a pessoa sabe que através de qualquer pecado e transgressão, ele também está se apartando, se separando de Deus. Então, com facilidade, ele vai poder aqui sacrificar só o seu desejo, só o seu prazer, não é? Só essa sua queda, inclinação por aquilo, e para não querer se separar de Deus, assim como ele não quer com a idolatria. E ele nos fala, mesmo que se trate de algo apenas momentâneo, passageiro, temporário, só alguns minutos, alguns instantes, mas tampouco ele não aceita isso, a tal ponto que ele está disposto até a se sacrificar para não estar separado de Deus por um momento sequer, por um instante sequer. De onde vem essa atitude? Ele nos falou que isso é devido à luz divina enredada em sua alma, que isso está ligado com o poder de Chokhmah. E esse poder não é nem um pouco influenciado pela passagem do tempo, ao contrário, transcende o tempo e também governa e domina a percepção de tempo. Ou seja, essa disposição de autossacrifício de um Yehudi, isso acontece porque ele, de onde vem isso? Isso vem da luz divina que existe dentro de nós. Esse sentimento, essa fé profunda, essa fé intensa, junto com esse amor profundo a Deus, que está no nosso poder de Chokhmah, que isso está presente na nossa alma divina. Essa luz divina é atemporal. Assim como Deus está acima de tempo e de espaço, certo? Assim como Deus é infinito e ilimitado, essa partícula de divindade dentro de nós também está acima do tempo. Por isso,
Para esse Yehudi não faz a mínima diferença se falarem para ele, olhe, viva como um idólatra pagão durante 10 ou 20 anos e depois você vai ser recompensado, você vai ter tudo de bom e etc. E você pode depois voltar ao teu judaísmo. Ou mesmo se tratando apenas de algo que leve 10 ou 20 segundos dele se prostrar, se curvar, para ele não faz diferença. Por quê? Porque essa fé é tão intensa, essa fé é atemporal, está acima de tempo. Então, para esse Yehudi não faz diferença se é alguma coisa que vai durar uma transgressão ou uma separação de Deus, né, decorrente dessa transgressão, que ela vai durar 10 anos ou vai durar 10 segundos. Para ele não faz nenhuma diferença. De qualquer maneira, ele nos diz que através dessa consciência, dessa conscientização, daquilo que o Yehudi já tem dentro de si, essa fé profunda e intensa, e esse sentimento de amor a Deus, não só que isso torna muito fácil para ele de se abster de todas as proibições, mas também isso torna muito próximo dele cumprir e praticar todos os preceitos positivos da Torá. Isso que ele vai nos explicar agora. Seja assim como essa consciência torna fácil, muito próximo do Yehudi, dominar seus instintos, suas inclinações e não cometer nenhuma transgressão. A mesma coisa também no lado de fazer o bem. Lendo na linguagem do Alter Rebbe, vehen bibchinat va'asetov, leitgaber kari bigvura ve'ometz halev, neged hayetzer, המכביד את גופו ומפיל עליו הצלה, מבחינת יסוד האפר שבנפש הבעמית. מלהטריח גופו בזריזות בכל מיני תורח ועבודת מסע בעבודת השם שיש בה תורח ועמל. Do mesmo modo, assim como esse sentimento é eficaz para o Yehudi se abster de qualquer transgressão de mitzvot proibitivas, do mesmo modo, seu amor dormente, uma vez desperto, também ajudará o Yehudi na área da observância dos preceitos positivos, na linguagem do Salmos 34, de faz o bem. Tem aquele de afaste-se, abstenha-se do mal, e depois tem o lado de fazer o bem. Ou seja, a ser forte como um leão, na expressão dos nossos sábios na ética dos pais, que a pessoa, ou seja, para fazer o bem, a pessoa tem que estar determinada com força, com ímpeto, com força e determinação do coração contra o impulso para o mal, que faz o corpo da pessoa, ou seja, o impulso do mal nos causa essa sensação, faz o corpo da pessoa se sentir pesado e torna a pessoa preguiçosa. Olha, tem que colocar tefilim, tem que ir cumprir tal mitzvah, etc. Não, mas eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça, eu estou, sei lá, não é? Então ele nos diz que isso é o Yetzer Hara, a inclinação negativa, deixando a pessoa pesada, quase que paralisada, com uma extrema preguiça e inércia. Ele nos diz que essa preguiça provém do elemento terra da alma animal, como a gente já estudou anteriormente também. E ele nos diz que essa preguiça impede a pessoa de fazer seu corpo se empenhar. Porque para cumprir as mitzvot, primeiro a pessoa precisa se mexer. E para cumprir as mitzvot, os preceitos de forma adequada, a pessoa precisa se empenhar. E se empenhar entusiasticamente nas diferentes formas de esforço necessárias. Naquilo que às vezes para ele pode considerar um trabalho pesado. Talvez tenha mitzvot que exigem mais esforço, empenho, etc. Mas para ele pode parecer um trabalho pesado do serviço a Deus, que requer esforço e energia, e ele é atacado pela inclinação negativa que quer paralisá-lo e enche a pessoa de preguiça, ou com aquela sensação que está tudo pesado e é difícil e é complicado para abster a pessoa de fazer o bem, praticar o que é certo. Então ele nos dá como exemplo daquilo que é necessário o empenho da pessoa para o cumprimento das mitzvot, kegon la'amol batorah be'iyun ubapeh lo pasik pumim megirsa, ukmamar azal leolam yasim adam atzmo al divrei Torah keshor leol ukechamor lemassoi. Por exemplo,
ser diligente no estudo da Torá. Eu tinha pensado comigo mesmo, eu tinha determinado, sabe o que, eu vou estudar Torá meia hora por dia. Mas hoje eu não estou afim, hoje eu estou cansado, hoje, sei lá, não estou inspirado, ou a pessoa tinha se comprometido a ir a uma aula, estudo, e vem 1001 motivos, a pessoa acometida, ela prefere ficar deitada no sofá, não é? Ele nos diz, por exemplo, o ser diligente no estudo da Torá, em profundidade, que isso exige esforço, empenho, comprometimento por parte da pessoa. E não só para se concentrar no tema estudado, mas também expressando oralmente as palavras, não é? Porque as palavras da Torá não têm que ser apenas lidas, visualizadas em pensamento, mas a mitzvah também consiste em pronunciar as palavras da Torá, de maneira que sua boca não para de estudar, mas, sabe, é mais fácil eu ficar deitado só lendo o livro, visualizando as palavras, mas ainda ter que pronunciar e etc. E a pessoa está cansada, está com preguiça. Como disseram nossos sábios de abençoada memória, então ele diz que nesses momentos, para manter o seu compromisso, por exemplo aqui com o estudo da Torá, etc., então os nossos sábios ilustraram dizendo no Talmud, o indivíduo deve sempre se impor o trabalho de estudar a Torá como um boi aceita o jugo e o jumento sua carga, como se ele fosse até um animal de carga. Tem uma carga pesada sobre ele, mas o animal, ele não tira férias, ele não diz para o seu dono, olha, hoje eu não estou afim, ou estou cansado, ou estou com preguiça. A carga é colocada sobre ele e ele vai lá e desempenha o seu trabalho. Assim também deveria ser o nosso compromisso com o estudo da Torá, por exemplo. Ou mais um exemplo que ele nos traz, וכן לתפילה בכוונה בכל כוחו ממש וכן בעבודת השם שהיא בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה. Ele nos traz mais dois exemplos que exigem empenho, esforço, determinação por parte da pessoa. Isso também se aplica à oração plenamente atenta. Ou seja, não só balbuciar as palavras da reza, mas ficar atento a elas, se concentrar, rezar com o coração, com devoção, etc. Isso exige concentração, isso exige comprometimento, exige empenho por parte da pessoa, que deve ser feita literalmente com todo o seu poder de concentração. Essa é a forma correta e adequada de se rezar no momento da reza, concentração total e absoluta. Ou outras coisas que exigem empenho e esforço por parte da pessoa, assim como o serviço a Deus no âmbito financeiro, por exemplo, o serviço por meio da caridade, no qual a pessoa deve agir com a máxima largueza possível. Tem gente que, quando chega o momento de botar a mão no bolso e tirar algo para dar para tzedakah, nesse instante parece que a mão da pessoa pesa 40 quilos, ele não consegue mover a mão para colocá-la no bolso, ou de repente ele é acometido por uma inércia, ou para ele é muito difícil, porque ele é muito possessivo, agarrado, apegado àquilo que ele tem e possui. Então dar tzedakah para ele se torna algo muito difícil e etc. Parece uma tortura, um martírio. Porém nós sabemos que a forma correta de dar tzedakah é agir com largueza, com a máxima largueza possível. Prossegue o Alter Rebbe nos diz, וכיוצא באלו ממלחמות היצר ותחבולותיו לקרר נפש האדם שלא להפקיר ממונו ובריאות גופו. Também em outras áreas da guerra contra o impulso para o mal, ou seja, nós, o Benoni, ele está travando uma guerra contínua, um conflito constante contra o impulso do mal que existe dentro de nós, né? E esse impulso do mal tem uma série de estratégias e artimanhas, né? E nessa guerra contra o impulso do mal e suas táticas que desanimam a alma da pessoa, muitas vezes, como dizendo uma vozinha, uma voz lá soando nos ouvidos ou no íntimo da pessoa, como dizendo a ela para não desperdiçar o seu dinheiro com caridade.
Como dizendo, sabe o que? Você já deu para tzedakah o ano passado, sei lá, não é? Ou você já fez a tua parte, no final das contas você trabalhou tão duro para obter esse dinheiro, ou as instituições não precisam de tanto, uma série de racionalizações, não é? E o que torna a pessoa, isso faz parte do egocentrismo e da possessividade, que a pessoa se torna por demais apegada àquilo que ela acha que é seu, não é? E portanto vem o Yetzer Hara, que é egocêntrico, a inclinação para o mal, e não deixa a pessoa largar. Então ele quer impedir a qualquer custo que a pessoa pratique tzedakah, que a pessoa se torne mais altruísta. Ou também dizendo a ela, sabe o que? Você não deve comprometer o bem-estar do seu corpo, exaurindo-se no serviço divino. Não é dizendo para a pessoa, você vai levantar agora para rezar, para colocar tefilim, está frio, você ainda não dormiu o suficiente, você precisa descansar mais, você precisa preservar, cuidar da sua saúde, e assim por diante. Né? Então ele nos diz, nós temos uma guerra constante contra o Yetzer Hara, a inclinação do mal, que vem com todas as suas táticas, com todos os seus argumentos, né? Querendo esfriar a pessoa e impedir que ela cumpra as mitzvot, como enfatizando para a pessoa, não, mas é o teu dinheiro, é o teu bem-estar, tua comodidade, afinal de contas, e você vai prescindir disso? Então, não querendo permitir que a pessoa fique entusiasmada, se empolgue no serviço a Deus, seja na tefilá com a oração, seja na prática de tzedakah. Então, Yetzer Hara argumenta tudo esse tipo de coisas que você também deve zelar por si mesmo, né? Afinal de contas é o seu dinheiro, afinal de contas é o seu bem-estar, a sua saúde, não que a pessoa precise prejudicar a saúde, mas às vezes o Yetzer Hara ele exagera, não é? Querendo dizer, olha, é o teu bem-estar e assim por diante. Então ele nos diz, quando a pessoa despertar, trazer à tona apenas essa consciência que nós já possuímos dentro de nós. Esse amor a Deus, a nossa fé a Deus, a nossa fé em Deus, que é tão intensa, né? E que nos leva, às vezes, até os gestos mais sublimes, até o martírio. Então aqui, com certeza, é algo muito mais fácil calar o Yetzer Hara e mandar ele ficar quieto e não impedir que a gente tire mais uma nota para dar para tzedakah ou assim por diante. Então, ou seja, basta despertar essa consciência também para tirar da nossa frente todos os obstáculos que querem nos impedir de cumprir qualquer preceito positivo da Torá. Então isso ele nos fala, שלעמוד נגדו ולכבו ולכובשו קרוב מאוד אל האדם, כשישים אל ליבו שלנצח היצר בכל זה ויותר מזה ולעשות הפכו ממש, קל מאוד מייסורי מיתה, השם ישמרנו. Ele nos diz resistir firmemente ao impulso para o mal e vencê-lo em todas essas argumentações, em todas essas racionalizações dele, está muitíssimo ao alcance de todos nós. Quando a pessoa considerar seriamente aquilo que nós discutimos acima, que derrotar o seu impulso para o mal, e ademais fazer o exato oposto do que ele, o impulso do mal, quer, é claramente mais fácil do que o tormento de morrer como mártir. Deus nos guarde. E ainda assim a pessoa aceitaria com amor e boa vontade até esse tormento para não se separar da unicidade não dual de Deus, nem sequer por um instante, como nós vimos anteriormente, curvando-se diante de idolatria. Deus nos livre. Então, se lá, mesmo que fosse apenas por um instante, a pessoa não estaria disposta, iria até o martírio, aqui não dar ouvidos ao Yetzer Hara e dar mais uma nota para tzedakah, ou se levantar com mais agilidade para ir para a reza ou para o estudo da Torá e assim por diante, isso é uma coisa muito mais fácil, muitíssimo mais fácil e acessível. ואיסורי מיתה השם ישמרנו היה מקבל באהבה וברצון שלא להיפרד מייחודו ואחדותו יתברך אפילו לפי שעה להשתחוות לעבודה זרה חס ושלום, וכל שכן שיש לו לקבל באהבה וברצון כדי לדוף קבו לעולם ועד. Então, se a pessoa, ou seja, para não se separar, se apartar de Deus, mesmo por alguns segundos que fosse, fazendo com a possibilidade de fazer tshuva depois, a pessoa estaria disposta a dar tudo de si, a pessoa estaria disposta a dar a própria vida,
para não cometer esse ato, para não se separar de Deus. Então ele nos diz, então a pessoa deveria ainda mais aceitar com amor e boa vontade o inconveniente, entre aspas, mesmo que ele acha que tem algum inconveniente no esforço do serviço divino, mas a pessoa deveria aceitar isso com muita facilidade, a fim de ligar-se a Deus para todo o sempre. Porque através da prática dessa mitzvah, através do cumprimento desse preceito positivo, a pessoa vai estar se ligando a Deus. Então, se a pessoa é capaz de tudo para não se desligar, não se desvincular de Deus, quanto mais fácil deve ser para ela fazer um ato que vai aprofundar a sua ligação, o seu vínculo com o Criador, o cumprimento daquele preceito. E não só que através do cumprimento desse preceito a pessoa está ligando-se a Deus, mas está ligando-se a Deus para todo o sempre. Essa ligação é perene e é eterna. Ou seja, até agora ele estava nos trazendo um raciocínio, uma dedução óbvia, ululante em relação às dificuldades, às supostas dificuldades no cumprimento de mitzvot. Nós estávamos dizendo, se a pessoa está disposta a até aturar, até a suportar o tormento do martírio, para não fazer avodah zará, então com certeza algo que é muito mais fácil, sacrificar aquela vontade, aquele desejo, no caso das mitzvot proibitivas, ou sacrificar aquela preguiça, aquela inércia que a pessoa tem. Né? Então, dominar, exercer o autocontrole dominando o seu yetzer hará, a sua inclinação negativa, isso é muito mais fácil do que ter que ir até o martírio. Mas agora ele nos fala, então, aqui é uma dedução óbvia, se a pessoa está pronta e preparada de sacrificar a própria vida, quanto mais aqui sacrificar alguma comodidade, ou algum inconveniente, etc. Mas aqui ele nos diz que há mais um raciocínio, mais uma dedução óbvia a ser aprendida, a ser derivada aqui, em relação ao conceito que nós falamos de autossacrifício. Ou seja, no caso de avodah zará, quando a pessoa Deus nos livre, está sendo obrigada a fazer idolatria, então ele parte ao sacrifício para não se separar de Deus, não se separar da honestidade de Deus. Então nós dissemos, então que sacrifício já tem aqui para ele colocar a mão no bolso e dar mais um pouco de tzedakah? Não é? De praticar um pouco mais de caridade, ou assim por diante, ou levantar a manga e colocar tefilin, não é? Por alguns minutos, e assim por diante. Ou seja, mesmo aqui, quando não se trata de um assunto negativo, no caso de preceitos positivos, é o contrário, se trata de alinhar-se com Deus, cumprir a sua vontade, não é? Fazer algo positivo. Que isso intensifica, fortalece a sua ligação, a sua unificação com Deus, de forma que ele não possuía antes uma ligação tão intensa como essa que ele vai conseguir agora através do cumprimento da mitzvah. Então ele nos diz que na realidade essa unificação que a pessoa consegue através de Torah e Mitzvot, a gente já aprendeu anteriormente, é uma unificação tão grandiosa que nenhuma criatura, nenhum ser, não só ser humano, não só ser espiritual, ser angelical, almas, etc., sefirot, já aprendemos sobre isso, nenhum ser, nem nos universos superiores é capaz de conseguir uma unidade tão intensa e profunda com Deus, como aquela que nós conseguimos quando realizamos a sua vontade e cumprindo as mitzvot aqui embaixo. Isso é uma unificação perfeita, ou seja, se a pessoa está disposta para o que der e vier para não se separar de Deus, quanto mais aqui quando ele tem uma oportunidade de se unir, de se unificar de uma forma tão grandiosa, tão especial, tão única com Deus, que ele deve aproveitar isso ao máximo e ele nada deve impedi-lo. Quer dizer, qualquer outro inconveniente ou qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, isso é totalmente irrelevante dado o lucro, entre aspas, que ele vai obter e conquistar aqui.
Mas ainda aqui tem mais um ponto a ser analisado. Ele nos fala que na Avodah Zará, no caso Deus nos livre de idolatria, a pessoa sacrifica sua própria vida para não se separar de Deus, mesmo que seja por apenas alguns segundos ou alguns minutos, algo totalmente passageiro, algo totalmente momentâneo, de alguns momentos e instantes. Mas ainda daqui a gente deve concluir o quanto a pessoa deve se dedicar ao cumprimento de mitzvot, de um preceito positivo. Por quê? Porque no caso de Avodah Zará, de idolatria, quando ele estiver, Deus nos livre, se ele estivesse se ajoelhando, se curvando, se prostrando diante de uma estatueta, um ídolo, somente naqueles segundos, naqueles instantes, ele estaria se desvinculando, se separando de Deus, e eventualmente depois ele poderia fazer tchuvá. Mas aqui ele nos diz, diferente disso, no caso de fazer o bem, de praticar o bem, e essa vantagem do bem sobre o mal, quando Vasetov, quando a pessoa está cumprindo um preceito positivo da Torá, o seu efeito, a sua consciência, a sua consequência é definitiva, é duradoura, é eterna e perene. E aqui nós vemos já que Deus é bom, e Deus aprecia o bem, ele se identifica com o bem. Aqui então existe uma vantagem especial, incomparável, do bem sobre o mal. O mal é temporário, o mal é passageiro. Pode existir mal, mas o mal não é duradouro, ele é passageiro. O mal não só que pode ser corrigido, pode ser retificado, se não for ele vai ser eliminado. O mal não dura para sempre. Por quê? Porque Deus é bom e o que Deus deseja é o bem. Por isso, mesmo o mal na sua gravidade maior, cometendo um pecado, mesmo Deus nos livre até o pecado de Avodah Zará, como nós falamos, ele pode ser retificado esse mal com tchuvá. Mas se fala que a fé do Yehudi é tão intensa e profunda que ele não está disposto a sequer por alguns instantes, por alguns segundos, apartar-se e desligar-se de Deus, fazendo mesmo um gesto externo de ajoelhar-se e curvar-se, mesmo que depois esse desvinculamento ele pode ser corrigido, etc., porque o mal não perdura para sempre. Ele pode fazer tchuvá, mas no caso do bem, e como nós falamos, não há nada que impeça, que resista a tchuvá. A tchuvá é eficaz em relação a tudo. Porém, em relação ao bem, se fala que quando você pratica uma mitzvah, se colocou o tefilino, deu tzedakah, não é só naqueles segundos ou naqueles minutos, naqueles instantes que a pessoa está fazendo a mitzvah, que ele está ligado com Deus. Não, se fala que o efeito duradouro da prática da mitzvah é eterno, é perene, isso dura para sempre. Ele vai nos explicar isso mais adiante, o quanto isso é algo eterno. Ele nos diz, Dehainu, ksheyaser etzono yitbarach ba'avodah zu, yitgale koach primiut ratzon ha'elyon bebchinat panim vegilui rav, velo behester klal. וכשאין שום הסתר פנים ברצון העליון, אזי אין דבר נפרד כלל וכלל, להיות יש ודבר בפני עצמו. Ele nos diz, visto que quando a pessoa faz a vontade de Deus, por meio desse serviço, daquela mitzvah, ser daquele preceito positivo, a vontade divina mais profunda se revela em seus atos, de forma que a face de Deus, por assim dizer, a vontade mais interna, aquilo que está expresso no semblante, diferente do que é dado pelas costas, o que a gente explicou nas metáforas, a face de Deus brilha e se revela abundantemente, sem absolutamente nenhuma ocultação. E se isso se revela, seja a face de Deus, Deus é infinito e eterno. Então essa revelação da luz divina que se produz na hora do cumprimento da mitzvah, essa luz divina também permanece e dura de forma eterna, ou seja, quando a vontade divina brilha sem nenhuma ocultação da face de Deus. Então, nesse espaço claramente não dual, ou seja, a pessoa está completamente alinhada com Deus, com sua unidade, nada pode estar separado de modo algum de Deus e sentir que possui uma identidade isolada e independente. De qualquer maneira, ele está nos dizendo o quanto
quando ele nos explica o resultado, o benefício do cumprimento de uma mitzvah, estão trazendo à tona essa consciência que nós já temos dentro de nós, do quanto nós queremos estar vinculados a Deus, do quanto nós queremos estar não só próximos, mas unificados com Ele. Então tudo isso deve nos despertar para que de forma muito fácil e acessível a gente nem titubeie, nem hesite e vença qualquer dificuldade interna, qualquer desafio que o Yetzer Hara, que a inclinação negativa nos impõe, a gente supere isso sem dificuldade, fazendo a mitzvah, levando a cabo, praticando aquilo. Trazendo isso na prática. De qualquer forma, ele nos diz, nós explicamos em capítulos anteriores que na realidade Deus é um e único e não há nada distinto e separado dele. Isso que as criaturas por vezes se sentem criaturas à parte é por causa do encobrimento da luz divina. Mas aqui, como nós falamos, na hora só concluindo o estudo da data de hoje, então nós estávamos falando que na realidade todas as criaturas, tudo que existe está plenamente unificado com Deus, porque não existe nada separado dele, porque a fonte de existência de tudo é a energia vital divina. Então, na realidade, tudo está plenamente unificado com Deus e, portanto, anulado diante dele. Isso que na nossa percepção, nós criaturas, nos sentimos autônomas, independentes, não percebemos essa unificação e, portanto, não necessariamente estamos anulados diante de Deus, é por causa do encobrimento da luz divina causado pelo tzimtzum, etc. Porém, quando um Yehudi cumpre uma mitzvah, nas mitzvot nós vimos que lá brilha a luz divina de forma evidente, de forma clara, porque lá nas mitzvot, na Torá e mitzvot, não houve encobrimento, não houve condensação da luz divina. Lá se encontra de forma revelada, por assim dizer, o semblante de Deus. Lá está expressa a vontade íntima da essência divina sem qualquer encobrimento. Ou seja, na hora que um Yehudi cumpre a mitzvah, ele está plenamente unificado com Deus, ele está anulado, cumprindo a sua vontade, não só alinhado com a vontade de Deus, mas ele está plenamente unificado com a essência divina. Por isso ele nos diz, Ulezot תהיינה נפשו האלוקית והחיונית ולבושיהם כולן מיוחדות בתכלית הייחוד ברצון העליון ואור אין סוף ברוך הוא כנ"ל. Ele nos fala no alto, no mundo superior, essa fusão, seja que é produto do cumprimento da mitzvah por nossa parte, da nossa parte aqui embaixo. Então, no mundo superior, essa fusão com a luz infinita de Deus, por meio de uma mitzvah, ele nos diz que ela produz algo extraordinário, seja diferente do que a gente falou no caso do mal, quando a pessoa faz avodah zarah, ou quando a pessoa faz qualquer pecado. Então, durante o momento do pecado, seja quanto tempo levar, segundos, minutos, horas, sei lá, durante os momentos do pecado, naquele instante a pessoa está apartada, separada de Deus. Depois ela faz tchuvá, ela vai procurar se reconectar. No caso das mitzvot, porém, quando se trata de fazer o bem, na hora que a pessoa cumpre uma mitzvah, ela está se unificando com a vontade divina, ela está se unificando com a essência de Deus, ela está se anulando diante de Deus, anulando sua vontade diante do Criador, se unificando com Ele. Porém, essa unificação não dura apenas o tempo que levar para fazer a mitzvah. Ele nos diz, não. O fruto dessa mitzvah, o produto dessa mitzvah, a consequência dessa mitzvah é contínua, duradoura, eterna e perene. Isso que ele nos diz, Beichud ze lemala unitzchi leolam vaed. Diz essa fusão que ocorre entre a criatura e o Criador ao cumprir a mitzvah é eterna para sempre.
Por quê? Porque a pessoa, ao cumprir a mitzvah, está se unificando com Deus. Já que Deus e sua vontade transcendem o tempo, Deus é atemporal, Deus é ilimitado, está acima de tempo e espaço. Aqui também, quando a pessoa cumpre a mitzvah, ela transcende as suas próprias limitações, ela está se unificando com o Criador, assim como o Criador transcende o tempo, está acima do tempo, é eterno e perene, e também o efeito da mitzvah que a pessoa cumpre também é eterno e perene. כי הוא יתברך ורצונו למעלה מהזמן, וכן גילוי רצונו שבדיבורו שהיא התורה הוא נצחי, וכמו שכתוב ודבר אלוקינו יקום לעולם, ודבריו חיים וקיימים לעד, ולא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים וכולי. Ele nos diz não só ao cumprir a mitzvah, por mais que a mitzvah durou alguns minutos, uma hora, o que for, porém o seu efeito continua sempre presente, o seu efeito é eterno. Também o estudo da Torá, ele nos fala também a revelação da sua vontade, da vontade de Deus em sua fala, por intermédio da sua fala, porque a Torá é a palavra de Deus, a palavra divina, a Torá. Então também isso é eterno, como está escrito, ou seja, quando o Yehudi estuda a Torá, também o efeito dessa unificação que ele consegue e produz é eterno. Conforme está escrito, a palavra de Deus permanecerá para sempre, Isaías 40, suas palavras vivem e perduram, etc. Assim nós falamos na nossa oração matinal. Ou ele nunca alterará ou modificará a sua lei. Então as palavras de Deus também contidas na Torá, elas são eternas. Portanto, quando um Yehudi estuda a Torá, com isso ele está unificando a sua alma divina. E não só a sua alma divina, com isso também a sua alma orgânica, a própria alma animal, está envolvida nesse processo com suas vestimentas, pensamento, fala e ação. Ele está unificando tudo isso com a essência divina, e esse ihud, essa unificação que ocorre não só aqui em relação à pessoa, mas provoca efeitos transcendentais até nos mundos superiores, nos campos espirituais. Esse efeito perdura para sempre, é eterno e perene, porque a vontade de Deus contida na Torá é algo eterno. Por isso também a unificação que se consegue através do estudo da Torá, da prática da Torá, também é algo duradouro, perene e eterno.